O Corpo Utópico é uma conferência realizada pelo Michel Foucault, uma conferência radiofônica realizada em 1966. Esse é um texto bastante confessional e tem um tom poético, literário, e é interessante porque é um Foucault que fala, por exemplo, do seu próprio corpo, né, da mesma presença, a mesma ferida. Desenha-se aos meus olhos a inevitável imagem imposta pelo espelho. Um rosto magro, olhos arcados, ombros arcados, melhor dizendo, olhar míope, sem cabelos, realmente nada belo. Então, é um texto que fala desse lugar do corpo e como que a gente, ao mesmo tempo, está no corpo, fora do corpo, como que todas essas profundezas do corpo se apresentam para a gente. Mas primeiro ele começa assim, ele diz então que o corpo seria uma topia, seria um lugar, né? Um lugar implacável, um lugar sem recurso. Nós estamos condenados ao nosso próprio corpo. E a utopia seria então esse outro lugar, né? Esse lugar onde o corpo não pode estar. As utopias são contra o corpo, contra a corporeidade do corpo. As utopias servem para apagar o corpo, já que o corpo não está no lugar utópico. A utopia, então, conclamaria um lugar fora de todos os lugares. Um lugar onde eu teria um corpo sem corpo. Então, ele vai falando dessa impressão que a gente tem de que o nosso corpo dificilmente coincide conosco mesmo. Como que a gente imagina a si próprio se a gente, o tempo todo, a gente não se vê, né? A gente vê partes do nosso corpo. Então, ele fala que o corpo utópico, ele surge do deslumbramento diante do fantástico e do mundo de fadas, no mundo de super-heróis, onde o corpo poderia ser muito rápido, onde o corpo poderia desaparecer e aparecer em outro lugar, onde o corpo poderia ser curado em um segundo, onde a gente poderia cair de um abismo e não acontecer nada com o nosso corpo. Então ele vem desse deslumbramento do fantástico que poderia acontecer com o nosso corpo. Mas também uma segunda utopia, a utopia do túmulo, a utopia do cemitério, do lugar dos mortos, esse lugar onde a gente também não está. O nosso corpo não está nem no lugar dos contos de fada, dos heróis, e nem no túmulo. Então, ele diz o seguinte: as utopias narram, por meio de imagens, lugares que não existem para um corpo incorpóreo, com o qual a utopia da alma se confronta. E aí ele fala que a utopia talvez tenha a mais possante de todas elas seja a utopia da alma. Na alma, a alma está no corpo, mas ela pode sair rapidamente. E ela se aloja, mas sabe escapar do nosso próprio corpo. A utopia da alma, então, a utopia dos túmulos, a utopia das fadas, desses contos de heróis, tentam fazer infindavelmente o corpo desaparecer. Mas, e aí ele vai repensando, bom, afinal o meu corpo, ele não se deixa se reduzir tão facilmente a essas utopias.
ele tem as suas próprias fontes fantásticas, e talvez mais complexas e vastas do que a gente imagina. E aí ele vai falando sobre os lugares que existem no nosso próprio corpo, que às vezes, por vezes é obscuro, às vezes é luminoso, e é incompreensível, impenetrável, às vezes aberto, às vezes fechado, é, às vezes é bem visível, às vezes é oculto. Por exemplo, na minha cabeça existem dois buracos e eles têm ele chama de é, como é que ele chama essas aberturas? Essas aberturas que veem coisas, né? E se eu fecho um olho, ela vê algo, se eu fecho, abre o outro, ela vê outro, e ao mesmo tempo as duas estão abertas e veem uma só imagem. Como que isso se dá no cérebro? Como é que isso acontece? É um elemento do fantástico que existe no nosso próprio corpo. E aí, ao mesmo tempo, o nosso corpo a gente sabe muito bem o que é ser olhado por alguém da cabeça aos pés. A gente sente o que é ser espiado, né? O que é ser espiado por trás, vigiado. A gente sabe muito bem o que é estar nu, né? Não dá para escapar dessa consciência do corpo, né? E ah, ele vai continuando. O que que é, por exemplo, os ombros? Como a gente não consegue vê-los com a totalidade, a não ser que façamos um que nos contorcer, que nós temos que nos contorcer terrivelmente para ver os ombros, né? As costas, como é que a gente faz? Então, eu preciso desse mundo das fadas, ou da morte, ou da alma, para ser ao mesmo tempo visível e invisível? Não, existem partes, né, que a gente não vê do nosso próprio corpo. Então, para que seja uma utopia, basta que seja um corpo. E aí ele vai falando que a gente usa máscaras, ou maquiar-se, ou tatuar-se, não é exatamente adquirir um outro corpo para ficar mais belo, mas é fazer com que o corpo entre em comunicação com poderes secretos, forças invisíveis. E aí ele diz o seguinte, isso que eu acho que vai a beleza do texto. Ele fala o seguinte, pois é, então eu me enganei realmente. O corpo, as utopias não são voltadas contra o corpo, para apagar o corpo. As utopias nascem do próprio corpo e em seguida talvez retornem contra ele. Mas de todo modo, o corpo está sempre de fato em outro lugar, ligado a todos os outros lugares do mundo. Na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Bom, eu fico pensando como que a gente acha que a gente está onde a gente está, né? Como que a nossa percepção do corpo pode viajar com o nosso pensamento, né? Mas ele diz, em relação ao corpo, é que há uma direita, uma esquerda, um em cima, um embaixo. O corpo é o ponto zero do mundo. E aí, então, Foucault vai continuar dizendo que a imagem no espelho e o cadáver, eles estão próximas, mas num lugar outro inatingível. Nelas é que podemos, por um instante, nos escondermos da utopia profunda e soberana do nosso próprio corpo. No espelho nós vemos no nosso corpo e temos consciência do nosso próprio corpo, e no nosso cadáver a gente
pode refluir esse corpo utópico? Bom, ele vai se encaminhando para o final, uma parte bem poética, que ele vai dizendo o seguinte: bom, é através então dos dedos do outro, que quando me percorrem, que todas as partes invisíveis do meu corpo passam a existir. Então, contra os lábios do outro é que eu sei que eu tenho meus lábios. Quando os meus lábios encontram o lábio do outro, é que eu sei o que é um beijo. Sem o lábio do outro, a consciência da minha própria boca é diferente, né? Quando os olhos do outro me olham, é que eu sei quando sei que tem alguém me olhando, é que eu tenho consciência do meu próprio olhar. O amor também, ele, como espelho e como a morte, sereniza a utopia do nosso corpo. Silencia, acalma, fecha como se numa caixa, tranca e acela. E aí ele fecha o texto dizendo o seguinte, essa eu vou ler a transcrição dele. É por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte. E se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, a ilusão do espelho e da morte, amamos tanto fazer amor, é porque no amor o corpo, finalmente, o corpo está aqui. É um texto bem bonito do Foucault e ele é bem poético, né? Então, ele é curto, foi feito para uma conferência radiofônica, mas eu acho que ele é bem legal da gente ler também como uma poesia e também pensar filosoficamente como Foucault, mas que serve para a gente pensar na nossa atuação do corpo também nesse momento, né, onde os corpos estão retesados, né, onde os corpos não podem se expandir, né. Então esse é o texto Corpo Utópico de Michel Foucault.